Senhor para a igreja. É uma alegria, meus amados, podermos estar na casa do Senhor, neste culto de adoração, louvor, e sentir Deus falar conosco. E já percebemos as suas diretrizes nesse trabalho, desde o primeiro momento, através dos cânticos, leitura oficial. Nós tivemos uma palavra no Salmo 100, não é? Que nos convida a celebrar ao Senhor. Mas eu quero deixar uma reflexão no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4. Eu quero tomar o verso de número 29 neste texto. É um texto muito conhecido e muito pregado também nas igrejas, nos cultos, nas festas. Mas eu quero ler o verso 29. Diz assim: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Não será, porventura, ele o Messias? João capítulo 4, 29. Vamos pegar o 29. Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Porventura, não é ele o Messias? Verso 30. Por favor, porque minha versão é um pouquinho diferente. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Esses dois versículos. Meus irmãos, Cristo, ele, em seu ministério, tivera oportunidades missionárias interessantes, oportunidades evangelísticas, e, afinal de contas, ele veio para isso, para trazer o reino de Deus até os homens, para apresentar a graça, a misericórdia e a mensagem do Senhor. Ele veio com o intuito de trazer a conversão aos homens, aos seres humanos do seu tempo, mas ele encontrou aqui, sem dúvida, algumas situações catastróficas que são interessantes a gente analisar. E Jesus, quando ele veio, vocês sabem muito bem, não muito bem recebido, pelo contrário, injuriado, pelo contrário, rejeitado por muitos. Os próprios irmãos não entenderam a mensagem de Deus, não entenderam aquela palavra de Jesus, não entenderam o projeto de Deus, o plano de Deus para eles, e muitos não deram crédito. Mas aqui, nesse texto, é um texto do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu não quero falar no princípio do texto, eu quero falar somente o resultado desse diálogo. E eu, pensando nesse resultado, eu posso daqui extrair um tema para que vocês levem para casa nesta noite e pensem comigo no tema que eu pensei aqui, nesse texto. O encontro com Jesus produz salvação, sempre. Resultados profícuos, resultados interessantes, resultados possíveis, resultados de transformação, resultados de alegria, resultados de cura, resultados de libertação. Sempre o encontro com Jesus trará excelentes resultados. Não foi diferente neste diálogo da mulher samaritana com Jesus. Ele vai estar aqui na terra dos samaritanos e junto ao poço que Jacó construíra para eles. E aí está na região do Monte Gerizim, por aqui, não é? E Jesus está sentado exatamente no horário do almoço, com fome, cansado, mas ele tinha algo para fazer. E ele estava ali esperando
para trazer a mensagem transformadora na vida de alguém que estava sem Jesus, sem Deus, sem salvação, perdidos e sem entender o projeto de Deus. E Jesus estava ali quando esta mulher chegou. Chegou com um cântaro, veio buscar água, no horário isolado, no horário não muito costumeiro, uma vez que a região é uma região muito quente, né? E ela veio exatamente no horário em que não houvesse tumultos, não houvesse aglomeração de pessoas. Ela queria fazer o seu trabalho livre e levar a sua água para casa. Mas lá estava o Senhor. E no diálogo da mulher com Jesus, ela começou usando uma espécie de ironia. Você vai perceber que ela vai dizer: você não sabe que nós somos samaritanos? Você é judeu, vem pedir água para nós, ou pelo menos para mim? Você não sabe que a gente não se comunica? Vocês não sabem que o nosso pai Jacó nos deu esse poço? Você não sabe que nós somos privilegiados, maiores que vocês? Ela quis traçar um diálogo bem irônico com Jesus. Ela chegou até a dizer: você não tem com que tirar? Como você vai tirar água aqui? O poço é fundo. Você não tem nada para tirar água aqui? Como é que você vai me dar água? Jesus disse: mulher, esta água que você bebe todos os dias volta a te dar sede. Mas a água que eu te der, nunca mais você terá sede. Porque a água que eu te der, ela fluirá na sua vida para a vida eterna. Ela se tornará um rio, ela se tornará uma afluente, e você não precisará mais tomar água aqui, você não precisará mais vir aqui buscar. Mas o verso que eu quero deixar com os irmãos é que o encontro com Jesus sempre traz resultados interessantes. E essa mulher teve aquele diálogo, a princípio bem irônico, mas depois ela percebeu que ela estava diante do Deus que veio para salvar a humanidade perdida. Ela estava diante de alguém que, sim, era judeu, mas era um judeu que veio da parte de Deus e que era, portanto, o Messias, o Cristo. E Cristo significa ungido. Ela pensou, disseram mesmo que quando o Cristo virá, ele nos faria lembrar alguma coisa, nos traria alguma mensagem. Jesus disse assim: eu sou o Cristo. E agora, depois que ela ouviu Jesus dizer para ela toda esta mensagem, ela disse, indo para a cidade e conversando com as pessoas na cidade, ela disse: venham e vejam um homem que disse todas as coisas ao meu respeito. Porventura, não será ele o Messias? Não será ele aquele que nós estamos esperando? Não será ele aquele enviado por Deus para trazer a nós uma transformação de vidas? Não será ele aquele que vem trazer a salvação para nossas almas? Não será ele aquele que veio solucionar os nossos problemas? Não será ele que veio abrir a porta para entrarmos diante de Deus? Não será ele que veio diferenciar as coisas entre nós e a religião? Não será ele que veio trazer uma fé genuína aos nossos corações? Não será ele aquele que veio para trazer a nós um divisor de água entre a fé e a razão? Não será ele o Cristo? Não será ele o ungido? Não será ele o Senhor? Não será ele o Salvador? E essa palavra missionária adentrou forte no coração das pessoas na cidade. E o verso 30 diz que todos vieram para encontrar com aquele homem. O Messias que traz a diferença. O Messias que traz transformação. O ungido de Deus que veio trazer a palavra salvífica. O ungido de Deus que veio trazer a solução para os nossos pecados.
o ungido de Deus, que veio trazer para nós uma vida eterna. O ungido de Deus, que veio abrir os portais dos céus, para que nós possamos falar com Deus livremente, a hora que nós quisermos. Os ouvidos do Pai estarão prontos para nos ouvir, e as suas mãos estendidas para nos abençoar, nos atender, nos responder e nos fazer adentrar aos portais eternos de Deus. Porque a salvação, ela é sem dúvida uma transformação de vida. Ela começa em nosso ser espiritual e ela brota, ela extravasa para o homem exterior. E aí esta operação é uma operação que só o Espírito Santo pode fazer. E ele só faz porque a palavra de Deus é falada, pregada, a palavra de Deus é ministrada, a palavra de Deus, ela vem como uma instrução do Senhor para os nossos corações. E a mulher disse: venham. Aleluia. Este é um convite perfeito. Este é um convite que jamais eles esperavam. Eles não tinham em seus corações nenhuma imaginação que um dia alguém viesse para eles naquela cidade e dissesse: venham ver um homem, aleluia, que me falou todas as coisas acerca da minha vida. Porventura, não é ele o Cristo? Irmãos, muita gente procura Jesus por aí. Estão indo para centros espíritas à procura de Jesus. Estão indo para lugares obscuros, lugares escusos à procura de Jesus. Estão indo para um processo religioso à procura de Jesus. E Jesus bem perto, no poço da vida, no poço da água, ele como a fonte regeneradora, como a fonte transformadora, como a fonte que dá vida. Ele está sempre perto. Ele é Deus de perto, Deus de longe, Deus de longe, Deus de perto. Na verdade, nós temos uma música que diz que ele é só Deus de perto, mas ele é Deus de perto, ele é Deus de longe, ele é Deus de perto, ele é Deus de longe, ele é Deus de longe, ele é Deus de perto. É Deus que está presente em nossas situações. E aquela mulher jamais imaginou ter um encontro tão profícuo, tão regenerador, tão transformador, tão salvador como aquele. Ela veio. E aí nós temos alguns encontros na Bíblia que são importantes. Nós temos encontros que transformaram vidas, e não só vidas, mas famílias, não só famílias, mas comunidades, não só comunidades, mas o estado inteiro. Por exemplo, Samaria foi transformado por causa desta mensagem: eu sou o Cristo. Venham e vejam o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Ele tem para nós a palavra, ele tem para nós a solução dos nossos problemas. Veja, eu estive com ele agora pertinho do poço, ele está sentado lá, e ele me disse uma coisa que marcou a minha vida. Ele quebrou a nossa inimizade. Ele é Deus, porque só Deus pode quebrar inimizade entre pessoas. Só Deus pode quebrar inimizade entre irmãos. Só Deus pode quebrar inimizade entre humanos. Só Deus pode quebrar inimizade entre pensantes. Só Deus pode quebrar inimizades em inteligentes. Só Ele quebra. Porque Ele quebra? Porque Ele é Deus do amor, Ele é Deus da misericórdia, Ele é Deus da graça, Ele é Deus da vida, Ele é Deus da transformação. E Ele não quer que haja, de forma alguma, algumas coisas que de repente não se estejam combinando com o processo e o projeto e o plano de salvação. Venham ver um homem que falou tudo a meu respeito. Porventura não será o Cristo? Onde está o Cristo? Está aqui? Está em você? Está na palavra? Está em seu coração? Está em sua casa? Está em seu lar? Está em sua família? Está na vida do seu filho? Está na vida do seu esposo? Está na vida da sua esposa? Onde está o Cristo? Venham e vejam o Cristo. Está faltando às vezes esse convite, não é, da nossa parte para as pessoas. Venham
e vejam, o Cristo está ali. O ungido do Senhor está aqui. Está perto. Está próximo. Está operando. Está falando. Está fazendo. Está realizando. Né? Tem pessoas que estão indo, irmãos, para movimentos pastoral que é chamado movimento de fogo, porque eles acham que aqui a igreja é uma igreja parada, parece que não está tendo milagres. Nós somos testemunha, meus irmãos. Se o pastoral pudesse dar oportunidade a todos aqui, todos teriam bênçãos para contar do que Deus está fazendo no dia a dia nas nossas vidas. Porque Ele continua sendo o mesmo, como diz o escritor aos Hebreus. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo eternamente. Nunca mudará. É imutável, é perfeito, é amigo, é Senhor, é advogado, é rei, é eterno, é juiz, é salvador, é redentor, é transformador, é o que cura, é o que salva, é o que batiza no Espírito Santo, é o que dá línguas estranhas através do Espírito Santo. É Ele quem realiza todas as coisas em nossas vidas. E a mulher percebeu isso e convidou o seu povo: venham e vejam um homem que me disse todas as coisas ao meu respeito. De repente, coisas que ninguém sabia, mas Deus, que conhece todas as coisas, Ele falou para ela: vá em sua casa, eu tenho uma água viva para você, que transformará a sua vida, e que te tirará a sede, te descedentará para a vida eterna. Mas vá em casa, busca o teu esposo e traga. E aí, nesse diálogo, ela abriu os olhos e disse: eu sei que tu és o Messias. Agora eu sei que tu és o profeta. Agora eu sei que tu és o Cristo. E ela correu, deixou o cântaro para trás e foi ao encontro dos seus contemporâneos, dos seus irmãos, e trouxeram a Jesus. Faça isso. Diga para alguém: venha e veja o que Jesus está fazendo. Venha e veja o que Jesus está falando. Venha e vejam o que Jesus está operando na igreja. Ele está fazendo, sim. Há 2 anos atrás, eu vou contar rapidinho, para fechar aqui essa saudação. A minha filha mais nova, ela teve um parto complicado e de repente foi para a UTI. A minha netinha nasceu com um problema também muito sério. E ela foi internada numa segunda-feira. Na terça-feira eu vim aqui no culto, nós estávamos aqui, e na hora da oração eu vim à frente, ajoelhei aqui, representando minha filha que estava na UTI. Ela teve um parto complicado, muito sério, e correndo risco de morte, ou risco de vida, não sei como que fala aqui, né? No jornalismo, se é de morte ou de vida, para mim eu acho que é de morte, para mim não sei. Estava correndo risco, mas eu vim aqui. E o pastor, depois vocês me falam como funciona, se é de morte ou de vida. E no jornalismo a gente ouve muito eles falarem, a gente fica perdendo. Uns falam de vida, outros falam de morte. E quando aqui estávamos na oração, um pastor, eu pedi para ele: pastor, unja a minha testa em lugar da minha filha. Ela está na UTI, mas eu estou aqui representando. Eu sei que Jesus é o Jesus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E o Senhor vai estar orando por mim aqui e ela vai ser tocada lá. Na quarta-feira, aleluia, ela já desceu da UTI para a enfermaria. Aleluia. E a neném está lá fazendo 2 anos, sadia, feliz, sem nenhum problema, e a minha filha glorificando o Senhor, porque Ele continua fazendo as mesmas obras que Ele fizera em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é Deus, em todo o tempo Ele é Senhor.
Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor Jesus esteja sempre, não é, ao vosso lado, e que nós possamos fazer como esta mulher missionária. Venham, vejam o Cristo. Ele está aqui. Ele está na nossa região. Ele está na nossa igreja. Ele está na nossa família. Ele está na nossa casa. Ele está aqui. Ele está aqui. Deus abençoe.